Que alegria, nós estamos aqui celebrando o Senhor Jesus Cristo, celebrando a vida em comunidade, celebrando a bondade de Deus sobre nós, todos os dias, como acabamos de cantar. E nós queremos também honrá-lo através da palavra nesse momento. Como você deve ter notado, nós iniciamos hoje mais uma série de mensagens, e deixa eu te dizer já de antemão, você não vai querer perder nenhum domingo. Daqui, permitindo Deus, até o final do ano, nós estaremos nesse livro magnífico, que é o livro de Daniel, um dos profetas do Antigo Testamento. E acredite, um livro absolutamente atual, mesmo tendo acontecido há séculos e séculos atrás. Então, diante disso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo 1. Leio dos versículos 1 a 7. E você, por mais que já tenhamos falado anteriormente, se você nos visita, que alegria ter você aqui conosco. Nós somos a Calvary Campo, nós temos o hábito de estudar a palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, pedindo ao Senhor que ilumine nossas mentes, aqueça nossos corações, e é isso que pretendemos novamente fazê-lo nesse momento. Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Vamos orar juntos mais uma vez? Deus, obrigado. Obrigado pela tua boa mão que nos conduz, nos sustenta, pela tua graça que nos mantém de pé, nos salvou, nos resgatou, nos libertou, como acabamos de louvar a ti com tantas e tantas canções que falam dessas verdades. Mas a mesma graça que nos salvou, a mesma graça que nos sustenta hoje, é a mesma graça que há de nos sustentar pelo restante das nossas vidas, se revelando diariamente a nós, inclusive através da tua palavra. Portanto, assim pedimos que o Senhor o faça nesse momento. Fale conosco, molde-nos, mente, coração, afetos, vida como um todo, para que não apenas percebamos aquilo que tua palavra quer dizer para nós, mas que sejamos impactados nas verdades transformadoras, naquilo que ela quer fazer em nós. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você sabe que por mais que a nossa mente ela aprenda com fatos, informações e dados, e eu particularmente amo lidar com essas realidades, eu sou alguém que gosta de sistematizar conceitos, pensamentos, minha mente funciona de modo às vezes até bastante cartesiano, eu amo isso, mas por vezes me parece que somos estimulados em algumas áreas da nossa vida a entender algumas realidades, não a partir apenas das informações, apenas dos dados, apenas das estatísticas, mas às vezes através de boas histórias. E uma das grandes histórias já construídas, escritas no mundo ocidental, foi escrita por C.S. Lewis, um autor cristão dos mais brilhantes que já existiu, o autor das Crônicas de Nárnia. E entre as Crônicas de Nárnia, talvez você já tenha lido, folheado ou assistido alguns dos filmes. Um livro que não se tornou filme, até onde me consta, creio que não. O livro Cadeira de Prata, acontece um episódio interessantíssimo. Aslan, que é o leão, uma tipificação do próprio Cristo da terra de Nárnia, ele envia 2 crianças, 2 jovens, Eustáquio e Dil, a uma missão dificílima, quase impossível, mas fundamental,
na realidade daquelas crônicas. Ele fala que Eustáquio e Dio deveriam ir até o reino do submundo, até a dama de vestido verde, e libertar o príncipe Hilian, um personagem fundamental nessa trama. Eles chegam lá, eles procuram o príncipe, eles encontram o príncipe e eles conseguem libertar esse príncipe. E quando eles estão prestes a ir embora, adivinha só o que acontece? A dama do vestido verde aparece. Não como a feiticeira que ela de fato era, mas como uma mulher bela, sedutora, de voz suave. E ela lança um pó sobre uma fogueira, e a partir daquela fogueira, com aquele pó, surge um feitiço, e a fumaça daquela fogueira sobe e começa a encantar, inebriar, embriagar aquelas crianças. Enquanto elas estão inspirando, respirando aquela fumaça tóxica, que não é mortal, não é letal, mas gera em você uma realidade entorpecente, elas começam a esquecer por que elas estão ali. Elas começam a esquecer do reino de Nárnia. E essa mulher, com seus feitiços e com sua voz doce e tocando instrumentos, começa a fazer perguntas como: quem vocês são mesmo? Quais os nomes de vocês? Aslan? Não, Aslan não existe. Aslan é um mito. Vocês estão delirando. E ela começa a lançar dúvidas, e as dúvidas começam a se estabelecer como verdades. Ou seja, em pouco tempo, mesmo quase sendo bem-sucedidos na sua missão, eles se tornam pessoas que não sabem mais quem são, não sabem de onde vieram, não sabem quem os enviou e não sabem a razão pelas quais eles estavam ali. Até que uma criatura interessante na história, chamada Brejeiro, percebe que aquilo está acontecendo, percebe que vem da fumaça da fogueira, e ele começa a pisar naquela fogueira, a fumaça se acaba, e eles retomam ou recobram a sua consciência. Aquela dama belíssima mostra sua verdadeira face, sua verdadeira identidade. Ela se transmuta em uma serpente. Há uma batalha, e eles vencem aquela dama, aquela feiticeira, aquela serpente. O fato que essa história nos conta, e aquilo que C.S. Lewis está estimulando a nossa imaginação aqui, é olhar para essas crianças e perceber que há similaridades na missão delas com a missão do povo de Deus. Porque o povo de Deus é chamado para dar testemunho de Cristo e da verdade e do reino de Deus em um mundo embriagado, seduzido, iludido por verdades idolátricas. Infelizmente, a igreja de Cristo, ou parte dela por vezes, também acaba sendo intoxicada pelos ventos e pelas fumaças culturais desse mundo. Essa linguagem de sedução, essa linguagem de esquecimento, essa linguagem de assimilação cultural é exatamente o tema do livro de Daniel. Nós veremos que sempre através da história subiram reinos e reinos caíram. Reinos maus. Reinos como fruto da nossa própria cultura pecaminosa, que quando chegam ao poder, oprimem, dominam e estabelecem crueldade. Mas o testemunho do povo de Deus deve ser o de se levantar em meio a todo esse encantamento e dar testemunho da verdade do rei, da verdade do reino, em cumprimento da missão. Por que estudar um livro como esse? Por que estudar o livro de Daniel? Nesse momento da história da nossa igreja, da história do nosso país, eu creio que pelo menos por duas razões. A primeira eu já comecei a elaborar, porque esse livro nos ensina a viver de modo fiel. Guarde isso, nós vamos ver isso até o final. Ele nos ensina a viver de modo fiel a Deus, mesmo em meio ao mundo que o rejeita. Porque uma linguagem que nós usaremos aqui muitas vezes é exílio, e outra linguagem é Babilônia. Acabamos de ler sobre as duas realidades. De um povo de Deus que é levado ao cativeiro, que é levado exilado, que é levado prisioneiro. Eu não sei se você reparou, e não sei se você faria essa conexão tão rapidamente, mas nós também, nos dias de hoje, vivemos uma cultura de exílio. O que eu quero dizer com isso? O mundo não é mais o mesmo, e nós não estamos mais em casa. Se você se perguntar sobre conceitos que nos eram fundamentais, basilares, comuns e até óbvios, conceitos como, por exemplo, casamento, família, sexualidade, justiça, ética, verdade, a depender de com quem você conversa, esses conceitos vão ter aplicabilidades absolutamente distintas. Não apenas isso, se você perguntasse sobre alguns desses temas para a geração dos seus pais, e para a geração dos seus avós, e para a geração dos seus bisavós, as respostas seriam muito semelhantes, porque o mundo era um.
Só que com as décadas que foram passando, literalmente as últimas décadas, as concepções, as ideias, os valores, os conceitos foram sendo transformados completamente. Nós fomos cooptados lá atrás, em certa medida, e aí sim, nossos ancestrais, cooptados há quase 3 séculos, 4 séculos atrás, por algo que a história chama de iluminismo. Ou seja, passa-se o tempo da cristandade, cerca de 1000 anos, onde a fé, sobretudo na cultura ocidental, ela é dominante, onde a fé cristã se estabelece como norma, onde as escolas, as universidades, a igreja tem uma voz pública, mas chega um tempo onde o iluminismo surge, penso, logo existo, e estabelece, portanto, um ideal agora de vida sem Deus. Talvez você já leu Nietzsche, Deus está morto. É uma declaração. Não uma declaração factual de que Deus como ser morre, mas é uma declaração de um mundo que agora funciona como se Deus não existisse. Constrói-se então o sonho de uma sociedade que, quando nós não dependemos mais de Deus e da sua divina providência, troca-se a ideia de providência por progresso. E por onde o progresso vem, o mundo dirá, através do avanço tecnológico e da prosperidade econômica. Portanto, nos venderam a mentira que se nós tivéssemos muita tecnologia e muito recurso, nós chegaríamos a uma espécie de paraíso. Bom, qual o problema? Não sei se você notou, o mundo não é perfeito. O mundo continua injusto. O mundo continua cruel. As desigualdades só aumentam. Nunca tivemos tanto avanço tecnológico e tanta prosperidade econômica. Reis do passado não tiveram as comodidades e os confortos que eu e você temos na nossa casa hoje. Micro-ondas não é uma coisa que sempre existiu, caso você não saiba disso. E ainda assim, tentando comprar essa ideia de um mundo perfeito a partir dessas duas realidades, a sociedade do século passado efetivamente entra em colapso. Ela percebe que não dá para viver do jeito que eles achavam, e que, tirando Deus da equação da história, algumas coisas se tornam problemáticas. Nós temos a Primeira Guerra Mundial. Nós temos a Segunda Guerra Mundial. Em uma sociedade, até então, sociedade chamada de moderna, ou Idade Moderna, onde ela era governada por uma realidade, e me falta tempo para explicar isso, mas uma realidade de homens brancos, héteros, ricos e religiosos. Esse era o padrão dominante da sociedade até a Idade Moderna. Homens, brancos, héteros, ricos e religiosos. E talvez isso choque você um pouco agora. A partir da década de 50 e 60, revoluções culturais e de pensamento passam a surgir. É o que chamamos de contracultura. Contra o quê? Contra homens, feminismo. Contra brancos, batalha dos direitos civis. Contra héteros, agenda LGBT. Contra ricos, luta de classes. Contra religiosos, mais uma vez, uma sociedade onde Deus não tem espaço e a secularização é a nova norma. Na Idade Moderna, as coisas eram estáveis. Na pós-modernidade, ninguém tem resposta para nada. Caso você não saiba, nós vivemos na pós-modernidade. Na era da pós-verdade, onde absolutos não existem, onde casamento é aquilo que você quer que seja, onde criação de filho tanto faz, onde poliamor é possível, onde as relações entre seres humanos, seja de quaisquer sexualidades, ou mesmo com bichos, ou uma espécie de panteísmo, é absolutamente aceitável em nome de uma pretensa tolerância. Se você perguntasse há 30 anos atrás, para o seu vizinho ateu, vizinho, a minha filha de 16 anos de idade está namorando com um rapazinho, e você acredita que esse cara falou que essa semana ele vai vir para minha casa e ele quer dormir na minha casa, no quarto da minha filha? Vizinho, o que eu faço? E o seu vizinho ateu diria, meu camarada, deixa com a gente, vamos ter uma conversa com esse rapaz. Mas se hoje você fala com o seu amigo evangélico e você diz, meu amigo, eu estou meio preocupado porque o meu filho ou minha filha de 16 anos de idade vive uma vida sexual ativa, eu não sei o que fazer. O seu amigo evangélico ou católico, se você preferir, vai olhar na sua cara com deboche dizendo, meu camarada, você está careta demais.
o mundo é outro. O mundo mudou. Que papo é esse de vida sexual ativa? Afinal, ela faz o que ela quiser, ele faz o que ele quiser, meu corpo, minhas regras, esse é o grande mantra de uma sociedade sem Deus, colapsada, secularizada. Nós não estamos mais em casa. O mundo mudou. Não é mais Judeia, não é mais Jerusalém, onde Daniel e seus amigos viviam em uma sociedade pautada nos valores de Abraão, Isaque e Jacó. Não é mais uma sociedade judaico-cristã. Não é mais uma sociedade onde comunidade e pertencimento são valorizados, onde família é valorizada. Não é uma sociedade de valores estáticos que, de certa forma, abençoaram e fizeram a sociedade florescer por séculos e séculos e séculos. É uma sociedade absolutamente colapsada. E, curiosamente, no Brasil, 83,6% dos brasileiros se declaram cristãos. Isso, obviamente, compreendem católicos e ateus. Mas, meus irmãos, eu já vivi o suficiente. E já tenho pastoreado poucos, mas anos suficientes para perceber que dizer-se ou afirmar-se cristão nos dias de hoje não significa escolher viver pautado nas verdades bíblicas. Hoje nós temos quase 90% de uma sociedade autodeclarada cristã que despreza o ensino bíblico. Não os 90%, aí seria desesperador. Mas dentro desses 90%, certamente, parte dessas pessoas que até creem em Deus, mas que a ética cristã não é a que governa as suas vidas. Repito, na família, no casamento, nas amizades, nos negócios. Cristãos que fazem negócios pior do que ímpios. Cristãos que não têm nenhum escrúpulo em passar outra pessoa para trás em nome de um lucro desonesto. O que isso significa? Isso significa que o livro de Daniel é mais atual do que nunca. Significa, repito, que nós não estamos mais em casa. É como se o mundo hoje nos dissesse: guarde o seu Deus, guarde os seus valores, guarde sua fé para você, porque a sociedade atual não compreende mais aquilo que ficou para trás. Daniel vai nos ensinar a viver em uma cultura onde nós somos exilados, estrangeiros, peregrinos, em uma cultura hostil ao Evangelho. Mas, em segundo lugar, por que Daniel? Porque embora ele nos desafie a viver uma vida de santidade em uma cultura hostil ao Evangelho, ele também traz uma mensagem de conforto a cristãos de todas as épocas. Por quê? Porque o mal sempre existiu e sempre existirá. Governos bons e governos maus sempre existiram e sempre existirá. Eu não ia falar isso hoje, mas nós estamos em ano político. Eu conheço seus temores e humanamente compartilho alguns deles. Deixa eu te falar uma coisa. Não é César, não é Nabucodonosor, não é presidente, não é rei que governa as nossas vidas. Ou nós cremos que existe um Deus que está sentado no trono maior da história, ou nós viveremos desesperados. Daniel nos lembra disso. Se o meu candidato ganhar, o Brasil tem jeito. Se o meu candidato perder, o Brasil não tem mais jeito. Eu não sou alienado ao ponto de pensar que diferentes candidaturas e candidatos não tenham influência positiva ou negativa na sociedade. Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que existe um que, independente de Nabucodonosor, independente de Ciro, independente de Artaxerxes, independente de Alexandre o Grande, independente de quaisquer imperadores romanos da história, existe alguém que ainda governa. E existe alguém que um dia destronará todos os líderes corruptos e ímpios e julgará céus e terra, e há de estabelecer o seu reino de paz, justiça e alegria para todos os homens. Amém? Daniel nos ensina isso. Daniel nos lembra que nós não estamos abandonados à própria sorte, que nós podemos até sofrer dores na história, porque não seremos livrados da história. Como Jesus diz em João 17, Pai, eu não rogo-lhes para que o Senhor os tire do mundo, mas eu lhes rogo, ou lhe rogo, para que você os preserve do mal. Deus não nos tornará imune à dor e ao sofrimento, mas Ele estará conosco, Daniel vai nos lembrar, nem que seja dentro da fornalha, ou nem que seja dentro da cova dos leões. Amém? Daniel é um livro maravilhoso. Como que a gente chega em Daniel?
No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, se você está um pouco familiarizado, nós somos apresentados aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e o livro termina com José, governador do Egito, que traz sua família da terra onde eles habitavam para o Egito, para que ali eles pudessem ser preservados. 400 anos se passam, essa família de cerca de 70 pessoas se torna uma grande nação, a nação de Israel. E a nação de Israel se torna tão numerosa ao ponto de tornar-se uma ameaça para Faraó, que agora os escraviza. Deus levanta um homem libertador, resgatador, chamado Moisés, e a partir desse homem, Deus livra o seu povo do cativeiro e da escravidão com mão forte. Moisés lidera o povo, vagando pelo deserto por 40 anos, até que Josué emerge como novo líder, cruza o rio Jordão e entra na terra que Deus havia prometido aos patriarcas. A terra que eu te mostrarei, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra dos cananeus. Até que eles vivem uma espécie de uma teocracia. Por cerca de mais 400 anos, Israel viveu sem rei como as outras nações, apenas a partir da voz de Deus declarada através de profetas e através do tempo que nós chamamos do tempo dos juízes. Surge um rei, o nome dele é Saul. Deus o rejeita, surge Davi. Passa Davi, vem Salomão. E depois deles, infelizmente, a maioria dos reinados foram reinados ímpios. Alguns do sul se salvaram, todos do norte praticamente ímpios. As 12 tribos de Israel se dividem entre 10 acima, reino do norte, 2 abaixo, reino do sul, e é exatamente aqui que nós chegamos. O reino de Israel do norte durou 209 anos, até ser conquistado pelos assírios. O reino de Judá durou 325 anos, até que estivéssemos diante de Daniel capítulo 1, versículo 1, que diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O livro de Daniel começa com uma crise. Qual é a crise? O povo de Deus está cercado. O povo da terra prometida. O povo da Judéia, de Jerusalém, da cidade santa. O povo descendente do rei Davi. O povo que tem templo, que tem adoração, está sitiado por um governante ímpio, militarmente poderoso. Mas se isso não fosse intrigante o suficiente, o versículo 2 me incomoda ainda mais. Leia comigo. Ele diz: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Espera aí, como assim? Como assim coisas ruins acontecem também com o povo de Deus? Como assim nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos que elas aconteçam? Como assim Deus entregou? Não, espera aí, Diego, você está dizendo que Deus permitiu? Claro, está implícito. Deus permitiu que o seu povo, a nação de Israel, fosse sitiada, mais especificamente o Reino do Sul, fosse sitiado e levado cativo, mas é mais do que isso. É mais do que vontade permissiva de Deus. O tom do texto é: Deus quis. Deus quis que assim fosse. Não apenas foi a estratégia e o poderio militar e econômico de Nabucodonosor que fez que encurralou Jerusalém, que sitiou Jerusalém. Não. Deus, o Senhor, entregou o rei de Judá, entregou Judá, entregou a cidade santa nas mãos de um ímpio para juízo. Há momentos em que Deus abençoa o seu povo. Há momentos em que Deus trata o seu povo. Há momentos na história que não são explicáveis racionalmente, a não ser pela ótica da providência divina estabelecida pelo juízo, onde Deus disciplina o seu povo pelos seus erros e pelos seus pecados. E na condição de Israel, são basicamente 2. O primeiro pode te surpreender bastante. A primeira razão pela qual Israel vai ser levado ao cativeiro e ali vai permanecer por 70 anos é porque eles não obedeceram à ordem levítica, a ordem do livro de Levítico, que Deus dizia: plantem, e aqui vai ser muito fácil para a gente entender. Campo Mourão é o lugar perfeito para entender isso. Plantem na terra que eu dei a vocês, a terra que mana leite e mel, por 6 anos seguidos. No 7º, deixa a terra descansar. Vai ser bom para a terra.
ela vai ser mais produtiva, você não vai exauri-la. Bom, não preciso explicar que naquela época, certamente, nós não tínhamos todos os mecanismos de correção e de trato do solo que temos hoje. E ainda assim, porque eu fui falar com alguns amigos, para não falar besteira, doutores e pós-doutores em agronomia, eu falei, me explica esse negócio. Se isso aqui é utópico, idealista ou é factível? E ele me deu nomes. Ele falou de uma realidade que ainda hoje, economicamente falando, não é tão atraente num ambiente direto, mas que faz todo sentido e que cada vez mais o que há de mais avançado na tecnologia agrícola aponta para um manejo do solo e para a diferença de cultivos. Pois bem, Israel não faz isso. Israel, por desobedecer a Deus, por não confiar em Deus e por sua ganância, não deixa a terra descansar. Adivinhe por quanto tempo? 490 anos. Se você é bom de matemática, não precisa ser tanto assim, basta lembrar da tabuada. 490 anos. Foram 70 anos sabáticos que a terra não descansou. Quanto tempo Israel ficou cativo na Babilônia? 70 anos. Deus está dizendo, vocês dependem de si mesmos? Vocês caminham pela sua própria ganância? Vocês não param de trabalhar nunca? Vocês estão destruindo a terra? Ok, já que vocês não vão pela consciência, eu vou tirar vocês da terra e ela vai descansar por 70 anos como juízo ao que vocês não fizeram nos quase últimos 500 anos. Essa é a razão número 1. A razão número 2 é porque quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos uma linguagem forte onde Deus, vez após vez, alerta o seu povo contra a idolatria. Quem se lembra? Nós fizemos uma série aqui sobre os 10 mandamentos. Quem se lembra sobre o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor, o seu Deus, Êxodo 20, versículo 2, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Tem outras versões que dizem, não terás outros deuses além de mim. Eu prefiro particularmente, me parece que é mais próximo ao original, não terás outros deuses diante de mim. Sabe por quê? Porque idolatria no Antigo Testamento, para o coração de Deus, é semelhante ao pecado de adultério. Aliás, não sei se você sabe, há um livro inteiro na Bíblia apenas para falar do adultério espiritual de Israel. É o livro do profeta Oséias. Deus chega para Oséias e fala, Oséias, eu tenho uma missão para você. Missão maravilhosa, Oséias. Eis-me aqui, Senhor, qual é a missão? Ele fala, vai e casa com uma prostituta. Como é que é? Vai e casa com uma prostituta. Ele casa. E ele a acolhe. Ele a ama. Ele gera filhos com ela. E o que ela faz? Volta para os braços dos seus amantes. E Deus fala, vai e perdoa. E ele vai. E ele bate na porta do amante e fala, vem cá, por acaso minha esposa está aí, no teu quarto, na tua cama? Eu queria levá-la de volta, se não for muito incômodo. E ele leva, e ela vai. E eles têm 2 filhas. O significado de um dos nomes é não meu povo. Esse é o nome da filha. E a outra filha, não minha amada. O que Deus está fazendo? Usando a figura do profeta, dizendo, eu sou como o profeta Oséias, que amou vocês, mas vocês insistem na prostituição. Vocês insistem nos seus adultérios espirituais. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, o que Ele está falando é, meus olhos estão sobre vocês o tempo todo, portanto a sua traição não me parece oculta. A traição de vocês é desnudada diante dos meus olhos. E Israel flertava basicamente com 2 deuses da antiguidade. Um deles é Baal, um antigo deus do Oriente. Baal era o deus das chuvas e das tempestades. Israel, você imagina, em uma comunidade agropastoril, e de novo fica fácil falar isso em Campo Mourão, o pessoal de São Paulo teria um pouco mais de dificuldade de me entender. A gente precisa de chuva no tempo certo. A gente precisa de chuva na quantidade certa. A gente precisa não muito, não pouco, sol, chuva, tudo na medida. O resto a gente vai ajeitando, mas em alguma hora, em algum momento, suficientemente, mas não exageradamente, a gente precisa que chova. Imagine você, que um falso Deus se apresenta dizendo, eu tenho controle sobre as chuvas, me adore
e eu mando o que você precisa. Perceba, diz respeito à sobrevivência, mas também, novamente, diz respeito à ganância, porque chuvas, no tempo certo e na quantidade certa, trariam boas colheitas, colheitas cada vez maiores e cada vez melhores. Para usar um ditado popular da cultura brasileira, o que Israel começou a fazer? Acender uma vela para cada santo. Era Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas também era Baal. E Baal era personificado como um sujeito que tinha um raio nas mãos. Oferta para Baal significava prosperidade financeira, mas tinha também Aserá, a deusa cananeia da fertilidade. E me falta tempo para explicar todas as implicações, eu vou dizer apenas o seguinte, que a maneira primordial pela qual essa deusa desejava ser adorada era através do sexo cultual, de orgias em adoração a ela. Interessante. Que bom que esse negócio de ser escravizado pelo sucesso da prosperidade financeira e pelo prazer é coisa de povo antigo. É coisa de povo lá do Antigo Oriente Próximo. Que bom que na nossa sociedade sofisticada, pós-moderna, evoluída, cientificamente iluminada, nós não somos mais escravizados pelos falsos deuses, dinheiro e prazer. Daniel é atual demais. Daniel é atual demais. Porque cerca de 3.000 anos passaram, meus irmãos. Só que hoje a gente não chama mais de idolatria. A gente não chama de Baal e não chama de Aserá. A gente chama de independência financeira. Não, eu não quero viver pelo dinheiro, eu só quero ser independente financeiramente. Eu quero fazer o que eu posso, a hora que eu quiser, quando me der na telha, sem dar satisfação alguma para ninguém, afinal não tem nada de errado nisso. Nós não chamamos de escravidão sexual, nós não chamamos de sermos escravos dos nossos próprios instintos, apetites, prazer, estômago, nós chamamos de liberdade sexual. Afinal, de novo, meu corpo, minhas regras. Eu me deito com quem eu quiser, a hora que eu quiser. E se houver uma gravidez indesejada, eu tiro, qual o problema? É só um feto. Assustador. Sobre aborto, eu poderia falar sobre Moloque, mas a gente vai chegar lá em outro dia. Não se esqueça de uma coisa: os ídolos exigem tudo. Eles podem prometer sua independência financeira, mas talvez o custo disso vai ser sua sanidade, seu casamento, seus filhos, sua liberdade, seu Deus, sua fé. Eles podem prometer todos os prazeres desse mundo, aqueles que podem ser vistos ou experimentados, talvez ao custo das coisas que mais são preciosas e que dinheiro nenhum pode comprar. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, meus irmãos, ele não saqueia apenas utensílios do templo, declarando em alto e bom som: o Deus de vocês é mais fraco que o meu. É isso que ele está fazendo. Mas olha comigo os versículos 3 e 4. Ele também leva os melhores e mais brilhantes jovens de Judá. Uma das maneiras de devastar uma cultura não é apenas destruindo suas cidades e seus países. Não é apenas destruindo sua infraestrutura. Uma das maneiras mais sutis, brilhantes e sofisticadas de acabar com um povo é a evasão de capital intelectual. Tire os jovens. Faça-os sonhar com outro lugar. Faça-os sonhar com outra terra. Prometa para os nossos filhos, jovens moroenses, que o único jeito deles darem certo é eles irem embora. Eles irem para um outro lugar, para uma outra terra. Isso é conceitual e essencialmente equivocado? Não. Mas deve nos fazer pensar sobre quais são os paradigmas da nossa vida. Porque você sabe por que a África é multifatorial, mas você sabe por que países da África dificilmente terão jeito? Não importa quanto dinheiro você despeja lá, não importa a ONU, não importa o que você fizer. Porque historicamente houve uma evasão de capital intelectual tão grande que aquilo ali ficou terra arrasada. Tiraram os príncipes, tiraram os artistas, tiraram os artífices, tiraram os poetas, tiraram os empreendedores, tiraram e arrancaram e prometeram uma vida melhor na Europa.
continuaram escravos, só que de luvinha branca. Iludidos pela perspectiva de uma vida melhor. Os versículos 5 a 7 vão dizer que da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. A eles quem? A esses jovens, dos quais 4 são particularmente especiais para nós: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles receberiam, versículo 5, um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 7 vai dizer que o nome deles foi mudado. Daniel virou Beltesazar, Ananias virou Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. Não perca a perspectiva do que está em jogo aqui. Esses jovens, estudiosos estimam que tinham entre 12 e 15 anos no máximo. Eu estou falando da idade do meu filho mais velho, do Noah. Um menino de 13 para 14 anos. Daniel é isso aqui. É esse jovem, dessa faixa etária. Que alguns olhariam e falam, é um menino, é uma criança, não tem maturidade. Você vai ver o que Daniel vai fazer. Mas, em uma perspectiva paterna ou materna, se nós lermos esse texto de modo um tanto desatento, meus irmãos, honestamente, sabe o que está sendo oferecido a eles? A melhor formação acadêmica e intelectual na melhor universidade do mundo. Eles estão saindo de Israel, de Jerusalém, de uma comunidade agrícola, e eles ganharam uma bolsa em Harvard. Tudo pago, irmão. Alojamento, pago. Não é só alojamento, comida, paga, e não é qualquer comida, da mesa do rei. Acesso à mais alta cúpula governamental com suas necessidades plenamente supridas, com a garantia que depois de 3 anos de treinamento, eles teriam postos estratégicos de grande liderança na maior potência mundial da época. Seja honesto, não precisa responder em voz alta, basta pensar, eu imagino sua resposta. É ou não é o sonho de qualquer pai e qualquer mãe? A melhor formação, no melhor lugar, com a maior influência, na maior potência. É o sonho de qualquer pai e de qualquer mãe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa oportunidade única, imperdível, vem com condições. Para que eles alcancem isso tudo, eles precisam ser, e eu vou usar essa expressão intencionalmente, doutrinados. Vem para a nossa universidade e aprenda a pensar de modo diferente. Leia nossa literatura, fale nossa língua, alcance uma sofisticação que esse povinho da Judéia e de Judá e de Jerusalém nunca vai ter. Alcance uma elaboração intelectual e uma mente empreendedora que nenhum dos seus amigos vai ter chance. Você tem chance porque nós vimos um potencial em você. Nós vamos investir em você e o seu emprego será garantido para o restante da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, o que parece uma oportunidade imperdível não deixa de ser um cativeiro disfarçado. Talvez o sonho de alguns pais cristãos para os seus filhos parece uma oportunidade imperdível, sem que percebamos que estamos empurrando os nossos filhos para o maior dos cativeiros possíveis. E aí, ao longo dos anos, eu ouço pais cristãos dizendo, eu não sei o que aconteceu. Meu filho entrou na faculdade e largou a fé. Largou a fé? Me perdoe a profunda sinceridade. Uma fé que é largada na faculdade é uma fé que já não existia bem antes. Eu não sei o que aconteceu, meu filho ou minha filha mudou. Mudou? A fé era tão frágil, era tão conceitual, era tão rasa, porque uma fé estabelecida em Deus, uma fé estabelecida na palavra, uma fé estabelecida em convicção, nós iremos ver, é a fé de Daniel e a fé dos seus amigos, que mesmo diante de oportunidades aparentemente irrecusáveis, eles dizem, não nos dobraremos, não importa o que você nos ofereça. Vocês serão perseguidos, que sejamos. Vocês serão lançados na cova dos leões, que sejamos. Vocês morrerão queimados na fornalha. Se Deus assim quiser, morreremos queimados na fornalha. Se Ele não quiser, Ele nos livrará daquela fornalha e sairemos ilesos. Daniel, de 12 a 15 anos de idade, nos oferecendo uma maturidade espiritual que ouso dizer, alguns de nós não teríamos.
a despeito de décadas de vivência. Meus irmãos, nós estamos falando de uma terra diferente, uma dieta diferente, um jeito de falar diferente e até novos nomes. Nada é por acaso. Sabe o que significa Daniel? Deus é meu juiz. Sabe o que significa Beltesazar, seu novo nome babilônio, porque Daniel é hebraico? Bel protege a vida do rei. Bel era um deus antigo, falso deus. Ananias Deus é gracioso. Para Sadraque, iluminado pelo Deus Sol. Olha que coisa linda. De Misael, que significa quem é como nosso Deus, para Mesaque, quem é como o Deus da lua. De Azarias, que significa o Senhor é a minha ajuda, para Abidnego, que significa servo do Deus Nebo, ou do Deus Nabu, que era o Deus babilônico da sabedoria. Isso tudo tem a ver com assimilação cultural. O que a Babilônia está tentando fazer com esses jovens é: vocês não identificam-se mais a partir de quem vocês eram. Nós nomeamos vocês. A identidade de vocês somos nós que estabelecemos. Nós vamos ditar as suas práticas, a sua linguagem, o que você lê, o que você ama. Nós vamos mudar o seu nome, porque agora vocês pertencem a nós. O que isso tem a ver com o tempo que a gente vive? Tudo. Porque o mundo ao nosso redor quer mudar exatamente isso. O mundo ao nosso redor não aceitará a maneira como nos comportamos, os valores nos quais preservamos, a maneira como nos comunicamos, a nossa fala como expressão de fé. O mundo quer dominar os nossos apetites e o mundo quer nomear, moldando a nossa identidade. Quando a gente entende isso? A gente entende algo que seria escrito séculos e séculos e séculos depois, pelo apóstolo Paulo, diante de um outro império dominante na época, talvez o maior que já existiu, quando ele escreve aos cristãos no Império Romano. E ele diz, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. O tom de Paulo é: eu estou implorando a vocês, me ouçam nisso. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Por quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não entrem no molde. Não entrem na forma. Versões mais antigas, não vos conformeis. Não é de se conformar no sentido de tolerar, não entra na forma, não entra na forma. Não joga esse jogo, não entra no sistema, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Cristão, pare de dizer, eu sei qual é a vontade de Deus, mas... em nome de Jesus. Nós não dizemos, eu sei qual é a vontade de Deus, mas, não há vírgula. Eu sei qual é a vontade de Deus, ponto final. E a despeito do que o mundo diga, a despeito de como a cultura tente me moldar, a despeito da perseguição cultural, a despeito de eu parecer antiquado, retrógrado e nada sofisticado no meu intelecto, eu sei quem tem me sustentado, porque essa é a sedução de Nabucodonosor. Meus irmãos, a cultura não é neutra. A cultura está dizendo, lá e cá, esqueçam de onde vocês vieram. Esqueçam Jerusalém. Abram mão das suas convicções, da sua fé, do seu Deus. Não seja antiquado. Abra sua mente. Nabucodonosor está dizendo, o Deus de vocês abandonou vocês. O meu Deus é mais poderoso, tanto que eu conquistei vocês. Eu saquei o templo de vocês. Eu os trouxe como escravos. Esqueçam o Deus de vocês e olhem para mim, Nabucodonosor, como toda a fonte de provisão, bênção, prosperidade e avanço nas suas vidas. Sou eu que ponho a mesa, não é Deus. Sou eu que estou provendo, não é Deus. Sou eu que dou meu vinho, a alegria vai estar diante de você. Não é porque Deus traz alegria, é porque eu, com todo o meu poder, tenho a capacidade de oferecê-la. Agora, eu estabeleço quais são seus apetites, quais são seus gostos, quais são suas sedes, quais são suas linguagens, quais são suas práticas. Mas esse livro vai nos mostrar cada vez mais, vez após vez após vez, sobretudo nos primeiros 6 capítulos, como Daniel e seus
amigos adolescentes se recusam a jogar esse jogo. Eu fico extasiado, porque eu, pastor, cristão, me pergunto, como? Como eles conseguiram? Como nos mantermos puros em meio a uma geração perversa? É uma pergunta legítima. Como conservarmos os valores de Jerusalém, por assim dizer, em meio à Babilônia que a gente vive? E talvez, meus irmãos, o grande e maior desafio. Como viver nesse mundo, sem nos isolarmos dele e de sua maldade, ao mesmo tempo dialogando com ele, sendo sal da terra e luz do mundo, cumprindo a missão que Jesus Cristo nos enviou. Eis o grande desafio. O mundo é mau? Sim, o mundo é mau. A sua cobiça vai o dominar? Sim, a sua cobiça vai dominando o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João capítulo 2. Mas João também vai dizer no capítulo 3 do seu evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como nós vivemos esse paradoxo do já, mas ainda não. Da angústia, da resistência e da assimilação cultural, diante do diálogo de quem tenta verdadeiramente usar sua vida, seu fôlego, seus dons, seus talentos, sua influência, seus recursos econômicos, seus acessos. Não apenas para ficar distante da Babilônia, mas você está pronto para a parte mais chocante? Mas orar, como o profeta Jeremias nos ensinou, pela paz e pela prosperidade da cidade da Babilônia. Mas espera aí, eles não são nossos inimigos? Não. Talvez vários deles sejam apenas irmãos que ainda não sabem que podemos ter o mesmo Pai. Mas eles não são maus e eles não cometem maldade? Sim, quando obscurecidos no seu entendimento. Mas se eles conhecerem a verdade, como, já vai spoiler, como Nabucodonosor vai conhecer, talvez, através de jovens como Daniel e seus amigos, talvez através da minha vida e da sua vida, eles se dobrarão não mais às estátuas, não mais a Baal, não mais a Aserá, mas eles se dobrarão reconhecendo que há um único Deus, Criador dos céus e da terra, que está sobre tudo, sobre todos. Amém. Resistência e diálogo, perseverança e comunicação. O mundo é mau, Deus ama o mundo. Como? Venha nas próximas semanas. E é isso mesmo. Nós vamos descobrir juntos. Não para que tenhamos todas as respostas. E eu termino com isso. O ponto aqui não é, ok, eu entendi que há um problema. Eu entendi que há um caos. Como é que eu lido com tudo isso? Não é como. Não é ter tudo processado e digerido e cartesianamente decifrado. Não. O fato de não estarmos mais em casa e sabermos disso, primeiramente estabelece a consciência de que a cultura não é neutra. A consciência de que esse mundo tem suas seduções e precisamos resisti-las todos os dias. Mas em segundo lugar, que mesmo sem todas as respostas, e guarde isso na sua mente e no seu coração, se nós estamos dispostos a tomar uma decisão hoje, de dizer a mesma coisa que Daniel disse. Eu só li os primeiros 7 versículos, mas eu vou encerrar com o versículo 8 que diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Tome hoje uma decisão. Daniel não decidiu não participar dos manjares do rei quando os manjares foram oferecidos. A decisão já estava tomada muito antes. As convicções estavam solidificadas. Não houve dúvida sobre a quem servir. Se ao Deus verdadeiro, sobre Baal, sobre Aserá, ou sobre qualquer outro Deus cananeu. Quando a tentação veio, eles sabiam exatamente, tal como Jó haveria de dizer: eu sei em quem eu tenho crido.
Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Mas eu gostaria de propor algo absolutamente simbólico e singelo. E você não precisa fazer isso se você não quiser. Mas eu queria que nós encerrássemos esse momento de reflexão na palavra com uma decisão. A mesma decisão de Daniel. De dizer, na minha casa eu não vou me tornar impuro. No meu trabalho eu não vou me tornar impuro. Nos meus negócios, eu vou resistir às tentações sedutoras, idolátricas da cultura. Na minha vida, no meu casamento, na criação dos meus filhos, nas minhas amizades, na igreja e fora dela, no domingo, mas também na segunda até o sábado. Tudo o que eu fizer, mesmo com as minhas limitações e defeitos, eu colocarei diante do Senhor, clamando pela sua ajuda. Se você quer tomar uma decisão hoje, não é apenas por aceitar Jesus. Você já é cristão talvez, mas você quer hoje dizer, eu repactuo minha vida com o Senhor. Não abrirei mão daquilo que é prioritário, da minha vida com Deus, do congregar como igreja, de trazer Cristo como prioridade da minha vida e da minha casa. Se esse é você, fique de pé, eu quero orar com você, quero orar por você, em nome de Jesus. Citando Daniel, mas também citando Josué. Josué disse para Israel, séculos antes, vocês decidam a quem vocês adorarão, se ao Senhor ou aos falsos deuses. Eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa decisão. Senhor, nós estamos aqui de pé, diante de Ti, simbolicamente, dando um passo, levantando para uma novidade de vida, Senhor. Não apenas por uma conversão e por uma transformação, embora possa ser em algumas realidades aqui, mas nós estamos de pé para dizer, Senhor, nós só estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. E nós não queremos ficar caídos, não queremos ficar prostrados, nós estamos de pé diante da Tua presença, porque o Senhor é por nós, o Senhor é conosco, o Senhor é através de nós. Seja com Teu povo, sopra o Teu Espírito, que vivamos em santidade para a honra e glória do Teu nome, que eu e minha casa, nós e nossas casas, serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.